Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano do universo, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória. O Senhor tem todo o poder nas suas mãos. O Senhor não tem princípio e não tem fim. O Senhor conhece todas as coisas e sabe o que é o melhor. O mundo está sob o seu controle, apesar do inimigo querer ter domínio sobre as nações. Mas o Senhor, quando entender dizer até aqui vens, daqui para a frente não, o Senhor dirá. Sabemos que estamos a iniciar uma nova fase do mundo. Acreditamos que estamos a entrar a sair da pré-angústia e quase entrar na angústia. Precisamos muito de aprender a ter um relacionamento mental com o Senhor, exercitar a fé a cada instante, depender do Senhor para tudo. Para isso precisamos da sua ajuda. A luta é forte, as nações estão iradas, as dificuldades se avizinham, a tempestade está vindo, mas nós sabemos que Jesus está no nosso barco. Parece estar a dormir, mas Ele está conosco. Por isso, nós lhe suplicamos que o Senhor venha trazer-nos mais luz, alicerçar ainda mais aquilo que o Senhor já nos mostrou e que, a cada passo que nós dermos, nós o façamos sempre falando com o Senhor, esperando que o Senhor dirija e que o Senhor nos abençoe grandemente a cada um de nós nas nossas lutas e dificuldades. Eu sei que todos nós aqui estamos a passar por momentos difíceis, uns de uma forma e outros de outra, as nossas famílias também, mas que o Senhor esteja ao leme da vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui, eu gostaria que todos estivessem com o documento à vossa frente, o documento que é a divindade na revelação. Todos têm esse documento? Velhinho, infelizmente eu não imprimi. Não imprimiste. Pronto, mas pelo menos aí no PDF, Eu tenho ele. Eu tenho sim? ele. Então eu não vou te acompanhar agora, mas depois eu vejo. Ok. E os outros? Sabem o que é que eu estou a dizer? Sim, sim. Sim, sim. Ok. Muito bem, então Pois nós ficamos. Como? eu tenho, tá? Eu estou aqui no meu trabalho, a Mona está dormindo. Mas eu tenho, eu gostei muito. Já li tudo, recapitulei o que foi lido já. Ok, muito bem, Vanir. Eu E salvo erro. alguém poderia colocar ele de novo. Eu deletei o celular e eu fiquei sem. Então, Geórgia, consegues Se fazer isso, tiver a amiga? mão assim para mandar. Ok. Vou achar ele aqui. Geórgia, Sim, sim. Estou procurando ele. consegues fazer isso? Sim. Ok, obrigada. Então, nós tínhamos ficado na página 3. Na página 3, que iríamos falar do segundo ser da divindade. Já tínhamos falado do primeiro ser, que é o Pai, agora o segundo ser da divindade. O Filho de Deus que está revelado como gerado do grande Deus e Pai. Por acaso ontem eu estava a ler, deixei no quarto, agora não vou buscar. E gostei muito de um texto que o Adenis colocou. Então diz que Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Isto parece que ela está a brincar connosco, mas não, é para nós. Sim, exatamente, um trocadilho. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito
igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Nós encontramos isto no terceiro volume de Testemunhos Seletos, capítulo 51, página 187.5. Ou seja, aqui é uma informação importante, porque diz que a Cristo foi atribuída. Significa que ele até determinada altura não tinha, certo? Mas foi-lhe atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Esta condição de filho, ele a tem mesmo antes dos anjos existirem. Ele é o primeiro ser existente a partir daquele que é o originador de tudo. Pode-se perguntar como e quando? Aí somos parcos em compreender, dando contudo graças ao Pai pela revelação em sua palavra toda suficiente para que em nosso coração possamos conhecer um e outro, para os adorarmos segundo os ditames do nosso conhecimento. E a vida eterna é esta: te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 12.2. Isto aqui, quando diz que Cristo era o Filho de Deus e tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência e que sempre estivera ele à destra do Pai, não quer dizer... Como é que eu vou explicar? Portanto, não quer dizer que fosse desde a eternidade. Quer dizer que desde que ele existe, ele sempre esteve à destra do Pai. Entendem? Ele é Filho eterno e o Pai é Pai eterno. Esta condição de um e de outro não acontece apenas quando ele se torna homem, mesmo quando revestiu a sua divindade com a sua humanidade. Ele, o Salvador, jamais deixou de ser o que era. Agora, no grande conflito, diz: Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um na natureza. Qual era a natureza? Divina? Divina. No caráter e no propósito. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Então, e o Espírito não entrava? É que ele está incluso. Aqui diz que é o único. É o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. O que é que vamos fazer com este texto? Aí os da Trindade, desculpa, Belinha, vão Diz isso. dizer que, claro, o Espírito não está incluído porque é Espírito, ele é uma pessoa, mas também é Espírito. Então ele não precisa de trono, ele não precisa de estar incluído, porque ele não veio para falar de si mesmo, ele veio para fazer aquilo que lhe mandam fazer e anda pelo ar e para em todos os lados, portanto não precisa de trono por isso e não precisa ser incluído porque ele não veio falar de si mesmo. É exatamente o que dizem. Pronto, mas se ele é uma pessoa, se ele é a terceira pessoa, se ele é a terceira pessoa, e aqui diz que é o único ser em todo o universo, não faz muito sentido, ainda que ele ande e que faça, mas ele é outra pessoa. Não é o que dizem, é que ele é outra pessoa. Então, se é outra pessoa, por que é que Jesus é o único? E não tem nada a ver, porque Deus é Espírito e ele tem o trono. E por que o Espírito Santo não teria que ter o trono? Né? Não tem, Pois.
que Tudo Deus isso, também é espírito. tudo isso nós sabemos. Ao passo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando na Terra, fala também positivamente da sua pré-existência. Se é pré-existência, é porque existia antes de. Antes de quê? Antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Antes de tudo ser criado. Isso. Exatamente. Exatamente. A palavra existia como um ser divino, mesmo como o eterno Filho de Deus em unidade, em união e unidade com seu Pai. Reparem, a palavra existia como um ser divino, mesmo como eterno Filho de Deus. Portanto, ele já era filho. Desde a eternidade, fora o mediador do concerto, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus como gentios, caso o aceitassem, seriam abençoados. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 1 de João 1, e isto está no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 34, para quem não está com o documento à frente. Eu não sei se os irmãos já viram aquele vídeo do Nader Mansour, onde ele explica o que é que significa Emmanuel, Deus conosco. Alguém viu? Esse especificamente não, Belinha. Eu vi vários deles, inclusive alguns deles eu assim, gravei na minha mente. Agora, esse aí, particularmente, não assisti. Porque esse é muito Eu não interessante. vi, Exato. não vi. Esse é muito interessante porque as pessoas querem fazer crer que ele era Deus que estava conosco. Mas o que Deus quis dizer era que Deus estava, como é que eu vou dizer isto? Na pessoa de Jesus, Deus se manifestava. Na pessoa de Jesus. Porquê? Porque eles tinham, porque eles têm o mesmo espírito. O espírito do Pai e o espírito do Filho. Ok? Da mesma forma que nós dizemos que Cristo. Sim, Eu vi esse vídeo. O que eu entendi é que Deus conosco quer dizer que Cristo é Deus conosco. É através de Cristo que Deus está conosco. exato. É através de Cristo, é na pessoa de Cristo, Por não isso é? que Ele é Deus conosco, é Deus em nós. Exatamente. Exatamente. Portanto, é bom vermos isso e sabermos explicar isto direitinho, porque não é muito fácil. É. As Escrituras dizem que Deus enviou o seu Filho. Se não fosse filho, como então dizer que enviou o seu Filho? Se ele não fosse filho. O que teria lógica seria dizer, e veio Deus e se tornou filho. Não é verdade? Não é isso que está revelado, embora haja quem faça força para que assim se creia. As Escrituras e os textos inspirados da serva do Senhor ensinam que Deus é o Pai de Cristo e que Ele é o Filho de Deus. Para que não haja confusão, Deus apresenta o seu amado Filho como unigênito, único do gênero ou único gerado e primogênito, primeiro gerado. Não é apenas, são coisas diferentes, unigênito e primogênito.
Não é apenas uma condição de natureza humana, pois ele é o primogênito dos céus, o primogênito de toda a criação. São tempos que não entendemos, pois são tempos da eternidade, que para mortais é coisa indecifrável, mas que ele tem uma origem, isso tem. Antes da sua divina origem, estava aonde? No Pai. No seio do Pai. Exatamente, no seio do Pai. Podemos compreender isto na revelação da criação do ser humano, de quem trazemos a semelhança. Eva, antes de existir como ser humano, estava aonde? Em Adão. Em Adão, e saiu do homem. Este era tema de um outro estudo, onde tiro esta pequena análise para podermos entender algumas das afirmações que se seguem. Mas nós também podemos ver isto com o ser humano, não é? Quem é que gera os filhos? Pais. O homem. O homem. A mulher é apenas, entre aspas, uma barriga de aluguer. Mas quem gerou é o homem. Ou seja, podemos dizer, aqui pegando nos filhos da Célia, que o Tiago e o Bruno, antes de serem gerados, eles estavam no Rui. Eles estavam no pai. É ou não? É o pai, escutem isto, é o pai que determina o sexo da criança. Sabiam disto? Não é a mãe. Sim, sim. O óvulo é só para poder evoluir o ser. Exatamente. Tanto que quando nós temos irmãos de parte de mãe, são meios irmãos. E quando temos irmãos de parte de pai, é um pai verdadeiro. São irmãos verdadeiros, perdão. É meu irmão. Imaginem que a minha mãe tivesse tido outros filhos e o meu pai também, não da mesma mãe. Mas se for do mesmo pai, são irmãos verdadeiros. Porque é o pai que gera. Então, temos aqui o pai e o filho. Não sei se está confuso, se querem dizer alguma coisa. Vamos ver um texto bíblico que revela que Jesus teve uma origem lá nos tempos da eternidade, enquanto o Pai não tem origem. O Pai não tem origem. Então diz-nos em Miqueias 5:2: E ela, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra saída é traduzida noutras traduções por origem, de onde deriva Gênesis e gerar. O próprio Filho, no Evangelho de João, utiliza muitas vezes a afirmação saí do Pai, saí de Deus, que está em conformidade com este verso. Em conformidade com Miqueias 5:2, existem alguns textos que Jesus saiu e nós já vimos que eu saí e vim do Pai. Ficou mudo, Belinha. Então diz-nos em Hebreus. Como? Não, tinha ficado mudo, mas agora voltou. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Então, quem é a majestade? Vai. O Pai.
Hebreus 5:5. Tu és meu filho, hoje te gerei. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. 2 João 1:3. É interessante este verso. Querem confirmá-lo? 1 de João, aliás, 2 de João 1:3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão aqui conosco em verdade e amor. Exatamente. Outro texto. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8:42. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. João 16:30. Aqui estão dois textos muito importantes, um é pelo próprio Cristo e o outro pelos discípulos. Porque foi gerado do Pai que toda a plenitude nele, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1:19. Vamos ver também Provérbios 8:22-30. Nós já conhecemos, não é? Este texto que é um bocadinho longo, Provérbios 8:22-30. Irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Esteja à vontade. Belinha, 22. Sim, eu não quero desanimar ninguém aqui do grupo, mas estes versículos que foram dados agora, se eu quiser dar a pronto, uma pessoa que acredita na Trindade, não vai ajudar em nada, porque eles dizem mesmo que ele é filho de Deus, mas é filho de Deus, Deus que foi gerado dentro de Maria. Entendes? Então estes aqui, perdão, não vão ajudar, principalmente porque há Bíblias que não dizem exatamente como está aqui. Parece sim. mesmo que ele nasceu, pronto, que é da carne, porque nós Uhum. sabemos que se o meu marido gerar um filho dentro de mim, foi gerado, como foi dito há pouco, e então o Espírito Santo gerou Cristo dentro do corpo de Maria e entendes o que eu quero dizer? Vocês entendem? Sim, mas Estes e versículos, o que é que eles fazem com Miqueias? Cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. esse sim, é um ponto assente e esse eu posso. Estava a pensar aqui em mandar àquela minha amiga, a Ruth. Esse sim, mas há outros que não. Eu, por exemplo, não consigo usar alguns dos que estão aqui porque não, não vão ajudar. Mas esse Olha, é muito bom, do Miquel. Muito bom. olha, O, eu volto a dizer-te, Vera, não vale a pena tentarmos convencer ninguém, seja com o que for. É verdade. agora, Isso é bom. Vera, só Diz-me. deixa-me falar uma coisa. Em Isaías 9, verso 6, ele diz assim: porque um menino se vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Qual é o verso que está se equiparando, se igualando a esse? Não existe. Pode ter Miqueias também, os dois, mas esse aqui, veja bem, ele fala que Jesus Cristo é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pronto. E lá Eu entendo, Provérbios Denis. também que foi gerado.
Então, Avança, vamos ver Belinha. aqui Provérbios, que eu acho que Provérbios pode ajudar bastante. E eu até já tinha dito aos irmãos que estes versos do 22 ao 30, podemos, já lá vamos, depois a Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Então diz assim: O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Prestem atenção, porque Ellen White vai explicar isto. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Estão a ver a quantidade de vezes que diz antes, 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 a falar antes da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Então, eu estava ao seu lado como arquiteto. Então temos aqui dois seres. Eu estava ao seu lado e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Agora, vamos a Patriarcas e Profetas, ao capítulo 1. Eu acho que isto aqui não deixa muita margem para dúvidas. Oh, Belinha, antes de avançar, desculpa lá, lê novamente o versículo 30, se fizeres favor. Então eu estava ao seu lado como arquiteto. Ok. Pois, como eu disse, então eu estava junto a ele como criando com ele. Pronto, é a mesma coisa. Pronto, ok. Então aqui em Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 8.5, ela vai citar Provérbios 8, 22 a 30. É Ellen White que cita isto que acabamos de ler. E ela diz assim: o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador, que poderia apreciar os seus propósitos e participar da sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, João 1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Miqueias 5:2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Olha aqui, e o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu aluno e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, 22 a 30. E agora? O que é que eles vão dizer? Se o próprio Cristo está a falar de si mesmo em Provérbios 8, 22 a 30. Existem
particularidades. Desculpa lá, Denis. Só para salientar, ele está a dizer que antes de haver abismos, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, quando eu ainda não tinha, quando ele ainda não tinha a terra, ainda não havia terra com os seus coisas, ele diz, fui gerado. É ele que está a dizer, não sou eu. Diz a Belinha, Denis, diz-me só desculpa. o capítulo, Como? desculpa. O capítulo. Desculpa, outra Qual, vez, desculpa lá, não convém. qual capítulo? Desejar tuas nações. Não é desejado, é o Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Ah, eu percebi desejado. Ok. Desculpa, Denis. Não, fica tranquila. Eu digo o seguinte, que existem pessoas que você pode dialogar e pode, vamos dizer assim, tecer muitos comentários e falar. Existem pessoas que não. Não vale a pena a gente Não, gastar munição não. em defunto. Botar vela boa em defunto ruim não adianta. É exatamente isso. Mas, irmãos, estes dois textos de Provérbios e de Patriarcas e Profetas, irmãos, eu não sei o que é dizer mais. Honestamente. Olha, eu vos digo uma coisa. Eu tenho falado com a Belinha, tivemos juntas também este sábado e muito sinceramente, eu não vou estar a gastar a minha energia nisto. O que eles pensam, o que eles deixam de pensar, eu também fui assim, até que quem me convenceu realmente foi o Espírito. Eu vou mandar o que sei, vou falar o que sei, e quem quer, quer, quem não quer, não quer. Deus também não me obrigou a mim. Exatamente, Eu não vou obrigar exatamente. ninguém. Se ela quiser mesmo, e se tiver muito. É claro que eu amo estas pessoas, é por isso que me preocupo. Mas eu acho que a minha preocupação está a começar a ser demasiado elevada para mim mesma. Quem vai ficar mal sou eu, quem vai andar a sofrer sou eu, quem vai ter os nervos em cima sou eu, então não vale a pena. Então ok, eu amo estas almas, eu estou a orar por eles todos os dias, eu entrego ao Senhor, dou o que eles quiserem. Se eles tiverem interesse em vir ter comigo e perguntar, aí é outra coisa. Agora, estar a dar, a dar, a dar, a dar, e depois as pessoas continuam com interrogações e mandarem-me vídeos, olha, vi este, agora vi aquele, olha, não dá. Eu vou seguir o conselho, por isso, simplesmente. Eu, se fosse a ti, isto se fosse eu, antes de fazer isso, eu dizia, olha, é a última coisa que eu te vou dizer. Lê Provérbios 8, 22 a 30 e logo depois lê Patriarcas e Profetas 1, 8.5. Posso fazê-lo, sim, Belinha, mas te digo, se ela volta-me a mandar vídeos, eu não digo mais nada. Eu já nem digo mais, porque eu mandei uma mensagem para ela e disse para ela estudar. Para ela estar com o coração aberto, porque foi o que eu acabei por fazer. Em vez de estar a pôr estereotipos e dizer que é Trindade, 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 Trindade o tempo todo, eu disse: Olha, senhor, eu vou pôr a Trindade de lado e vou estudar. E tu fala-me conforme tu queres. Como tu queres, mostra-me com clareza, tira as camas dos meus olhos, eu só quero saber a verdade. E assim o senhor me mostrou, porque eu tive um coração entregue. Olha, senhor, diz-me, fala-me. E por cada vez que eu ia a estes temas, eu ia com o Trindade sempre na mente. Trindade, Trindade, Trindade. Eu, no fundo, bloqueava. Agora, a partir do momento em que eu deixei de bloquear, e assim eu compreendo que os outros estejam a passar pelo mesmo que eu passei, mas a mim ninguém me convenceu. Foi mesmo Deus. Portanto, eu posso mandar, sim, ok, obrigada Sim, pelo conselho, Bela, eu vou fazê-lo, mas vou entregar assim nas mãos de Deus. Aliás, já está entregue. é, eu acho que sim. Ronaldo, é Patriarcas e Profetas, capítulo 1, página 8.5. É esse parágrafo todo. Ele foi gerado antes de todas as coisas virem à existência. Por isso ser ele o primogênito de toda a criação. Aqui diz em Provérbios 8:24, antes de haver abismos fui gerada. Por que que não diz fui gerado? Porque isto é uma forma de linguagem que está a falar da sabedoria. Mas essa sabedoria, Ellen White aplica a Cristo. Ela diz lá, claramente, como lemos há pouco. Eu vou ler novamente, desculpem lá. Diz aqui claramente,
e o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. E depois ela cita Provérbios 8, 22 a 30. Então, se é o Filho de Deus que está a falar de si mesmo, há um texto no Novo Testamento que diz que Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Denis, se tiveres aí o texto à mão, Eu vou pegar aqui, Belinha, já vou te passar. acho Sabedoria que de Deus é o próprio Cristo, não adianta. exatamente. Que é dele que está a falar Provérbios. Acho que é sabedoria de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. É- Acho que é de Coríntios. Espera um pouquinho, Belinha, vai andando aí que eu já te dou. Não, a gente vai aguardar. Vamos aguardar, porque isso é. Aliás, está aqui, 1 de Coríntios 1, 24 e 30. Eu até já tinha posto aqui na Bíblia. Então tá. Eu já tinha até escrito aqui. 1 de Coríntios 1, olhem lá, 24 e 30. Diz assim: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Jesus É Cristo, Cristo. não tem E o outro. versículo 30 diz: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós, foi feito por Deus o quê? Sabedoria Sabedoria. e justiça e santificação e redenção. Quem é que é a nossa justiça? Quem é que Cristo. é a sabedoria? Cristo. Sim, é É Cristo. Cristo. Vera, estes textos tu tens que colocar, ela tem que perceber, quer dizer, ela pode rejeitar, mas Deus Se diz ela claramente, quiser. se nós Se ela... aceitamos, está lá em, sim, exatamente, Jeremias 23, 6, 5 e 6, se diz que Cristo é a nossa justiça, aqui Sim, diz sim. que ele Eu é estou de justiça. acordo com tudo isso. O problema não sou eu. Sim, eu percebo, mas isto é para nós podermos ajudar outros. Sim, E isso não é ok. preciso ouvir vídeos, nem ver vídeos de ninguém, nem ouvir ninguém. Se a É pessoa se verdade. focar na palavra e no Espírito procia, este texto de Provérbios para mim está ótimo. Avançando. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e outra vez, é porque já houve uma primeira vez. Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Porque Deus já tinha dito isto no passado, quando o filho estava no céu e quando houve a revolta do Lúcifer. Hebreus 1,6. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Ele é primogênito, não por ter sido criado, mas gerado, pois a palavra primogênito quer dizer primeiro gerado. É uma palavra cuja raiz é gerar, a mesma para Gênesis, origem. Digam o que disserem. Esta verdade está aqui revelada e não se pode passar por alto dizendo que não é assim. Então aqui no Desejar Todas as Nações diz, física assim como espiritualmente, Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade mediante a obediência às suas leis. A dedicação do primogênito teve a sua origem nos primitivos tempos. A dedicação do primogênito. Deus prometera dar o primogênito do céu. Está aqui.
Quando Deus deu o primogênito, ele já existia para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre os homens. Ou seja, a instituição da consagração do primogênito era para que todos entendessem que Deus, o Pai, tinha dado o seu primogênito à humanidade. E ao reconhecer isso, o que é que eles fariam? Consagravam o primogênito da família a Deus, como demonstração de fé, demonstração de que acreditavam que Deus tinha entregue o seu próprio primogênito. Diz a Denis. Além disso, Belinha, é que o primogênito, quando faltasse o pai ou tivesse algum revés, o primogênito deveria assumir, vamos dizer o seguinte, assumir tanto a parte A liderança de liderança como financeira, e, enfim, toda a parte espiritual. também, tudo isso. Então, o primogênito deveria exercer essa primazia e esse encargo. Sim, espiritual, como diz a Belinha, por isso Jacó lutou com Esaú, porque ele queria a primogenitura. Ele não era o primeiro, mas ele queria a primogenitura do irmão. Exatamente. Por isso diz aqui, devia ser consagrado ao sacerdócio, como representante de Cristo. Até nesta Exatamente. própria cerimónia que foi instituída por Deus, era para que a pessoa não só reconhecesse Cristo como primogênito, mas demonstrasse fé nisso. Era uma demonstração de que aceitava que Cristo era o primogênito de Deus. Era o evangelho. Era o Evangelho, exatamente. Quem é o primogênito dos céus? Porquê? Então diz-nos no livro Fundamentos da Educação Cristã o seguinte: a obra de Cristo não foi realizada de tal modo que deslumbrasse os homens com as suas aptidões superiores. Ele saiu do seio do onisciente e poderia haver assombrado o mundo com o grande e glorioso conhecimento que possuía. Ficou, no entanto, calado e silencioso. Agora, caminha Cristo. Ninguém, senão o Filho de Deus, poderia efetuar a nossa redenção. Pois unicamente aquele que estivera no seio do Pai, então se ele estivera, foi antes de vir em carne. Unicamente aquele que estivera no seio do Pai é que o podia revelar. Só ele, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, podia manifestá-lo. Nada menos que o infinito sacrifício efetuado por Cristo em favor do homem caído é que poderia exprimir o amor do Pai pela humanidade perdida. Estes exemplos estão escritos para ensino nosso e fazem parte de uma enorme lista de outros que constam da revelação. São tantos os exemplos de que Jesus, por toda a eternidade, é Filho de Deus. Estes, no entanto, são suficientes para trazerem alguma luz. Vera, se quiseres enviar-lhe este documento, envia, mas ela tem que o estudar. O argumento... Ai, amiga, eu vou orar e vou ver, porque está-lhe a mandar coisas e coisas e coisas para não ver, não vale a pena, né? Não. O argumento de que Jesus é Deus e que Deus é Cristo, o argumento de que Jesus é Deus e que Deus é Cristo, não é bíblico, nem tem apoio nos textos da serva de Deus, pois ela nunca assim creu. Veja-se a lição do auxiliar do Espírito de Profecia do dia 11 de agosto, não diz qual é o ano, onde
onde, num dos seus muitos textos, ela diz isso, precisamente. Cristo é um com o Pai, mas Deus e Cristo são dois personagens diferentes. Então, por que dizem que Cristo é Deus? Foi assim que ela entendeu? Vejamos outros testemunhos da serva do Senhor. Esta agora é de primeiros escritos. Frequentemente tem sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao espiritismo. Mas Belinha, sim, diz que Deus é Cristo porque diz que é o Pai da eternidade, o Deus, não sei o que a gente já leu aí, e também porque diz em João que o Verbo se fez carne e ele era Deus. Por isso é que dizem que Cristo é Deus. pronto, porque foi-lhe dado. Lembras daquele texto que nós lemos de Ellen White? Em que o pai, já lemos há pouco, aqui atrás, acho que é na página 3. Foi feito igual. Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada, foi feito igual ao Pai. Bom, ok, mas vamos avançar. Onde é que estava? O argumento. Ok. Íamos ler primeiros escritos. Frequentemente tem sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao espiritismo. Mas antes que o redator do Daystar incorresse nesse engano, o Senhor me deu uma visão dos tristes e desoladores feitos que se produziriam sobre o rebanho pelo facto de ele e outros ensinarem ideias espíritas. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se o seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: Eu sou a expressa imagem da pessoa do meu pai. Primeiros Escritos, capítulo 18. Portanto, ele aqui afirma claramente que Deus é o seu pai. Portanto, ele teve uma origem. Jesus teve uma origem. Se Deus é o pai de Belinha, Cristo, sim. desculpa, esta expressão aqui, esta escrita, eu sou a expressa imagem da pessoa do meu pai. Eu pensava que Deus era espírito. Sim, Mas mas aqui é diz assim, nós temos alguma dificuldade, nós, seres humanos, humanos. para definir Deus, não é? Nós o chamamos de pessoa, mas porque não Mas temos foi outra Cristo que disse a palavra. Ellen White. Não Foi temos Cristo que outra disse a Ellen palavra. White que eu sou a expressa imagem da pessoa do meu pai. Sim, é verdade, mas não, porque não temos outra palavra. Mas, Belinha, Pois, eu percebo. ali nesse momento, Cristo era espírito também. Sim, Os dois são espírito, Deus Pai e Deus Filho. sim, Ele só esteve em carne quando nasceu de Maria. sim, sim. Não, a questão não é Cristo, a questão é o Pai, que diz aqui expressa a imagem da pessoa Sim, do pois é, meu Pai. os dois são espírito. Sim, exatamente. Não, mas nesta altura dela, não é? De Cristo já tinha vindo em carne, e já tinha morrido e já tinha subido ao céu, portanto não é isso. Ele, Senão, ele é, Se Deus é o Pai de Cristo, está revelado como um ser pessoal e não como uma trindade de seres divinos. Outro texto encontra-se no terceiro volume de Testemunhos Seletos. Como ser pessoal, Deus revelou-se em seu Filho.
Jesus, o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus 1:3, veio à Terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal, veio ele ao mundo. Como Salvador pessoal, subiu ao céu. Como Salvador pessoal, intercede nas cortes celestes. Perante o trono de Deus, ministra em nosso favor, semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:13. Como está revelado pelos exemplos em análise, Deus não se enquadra na revelação de que é uma trindade. Será que estas afirmações são ou não inspiradas? Cremos assim como está escrito ou como tentam fazer crer? Não encontro na inspiração mais outro ser além dos apresentados, como pertencente à divindade. Pronto, aqui já não, ela não está, aqui o autor não está a falar, a tentar provar que Deus é uma pessoa, pronto, digamos assim, não é? Porque como é que o íamos definir? Tínhamos que o definir de alguma forma. Se Eu acho for que o melhor seria um dignatário celestial. Sim, exatamente. Porque quando nós falamos pessoa, nós identificamos com o ser humano, não é? Humanizando Deus, e isso eu acho que não é certo. Exatamente. 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 E isto, no fundo, estas palavras humanizam a Deus. E é isso que torna a mente das outras pessoas confundidas. Quando Ellen White disse que era a terceira pessoa da divindade, desculpe a expressão, mas a coisa cagou toda, desculpe a expressão, ficou, pá, não sei o que fazer. Aquilo não dá para tirar. Pois, pronto, é a forma de se expressar para um ser humano, não temos outra palavra, não é? Deixa eu Por fazer uma isso, pergunta, irmão. sim, É, voltando aqui ao assunto anterior, ó, Cristo veio em carne, ok? Mas agora lá no céu, vamos dizer assim, apesar que o corpo dele, não sei se precisou ser transformado pela questão que Cristo não tinha pecado. Mas ele no céu hoje, será que ele está como espírito, como antes ou como homem? não, está em carne. Em carne, ó. Nós estamos em Cristo. Ele é o nosso representante. Nós estamos lá na pessoa de Cristo. E para isso É, acontecer, ele tinha que estar em carne, é como diz aqui. Onde é que está? Portanto, como Salvador pessoal, ele veio ao mundo, ok. Como Salvador pessoal, subiu ao céu. Como Salvador pessoal, intercede nas cortes celestes. só que é glorificado, né, Belinha? Glorificado, com o corpo glorificado, sim. Mas ele está em carne. E no fundo, quem crê nisto também lá está. Por isso nos fez sentar nas regiões celestes Celestial. em Cristo Cristo. Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos lá. Da mesma forma que na cruz do Calvário estávamos todos nós. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, pela fé, nós morremos, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nós estamos sentados nas regiões celestes, na pessoa de Cristo. Porque Ele está lá humano como nós. Percebes, Ronaldo, ou não? Sim, irmão, foi claro. Obrigado. Irmãos, quando nós pensamos nisto, a nossa mente começa a mudar. Tem uns textos aqui, Belinha, em Efésios, capítulo 2, verso 20 a 22, que podem nos ajudar. Diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Exato, exatamente. Se bem que aqui está a falar do corpo todo, portanto, de um Sim, sim. conjunto de crentes em que cada um é uma pedra viva, não é? Que Deus está talhando
para ser colocada no lugar certo. Mas isto também é uma coisa pessoal. Sim, sim. Para a morada de Deus no Espírito. Muito bom. Só mais este texto. Passamos agora à inspiração revelada para vermos que em toda a revelação de Deus com as suas criaturas através de Cristo, o seu único e amado Filho eterno desde a criação de todas as coisas, inclusive é o ser humano, até ao encontro com Deus no seu santo templo nas cortes celestiais, apenas vamos encontrar estas duas pessoas. E realmente é muito interessante. Amanhã iremos ver então como é que foi antes da criação, quando ele cria, não é? E durante a criação e depois da criação, no céu. É assim, irmãos, eu acho que nós não estamos aqui a tentar convencer ninguém de nada. Estamos a buscar compreender melhor, não é? Aquilo que está escrito. Vamos dizer assim, é sedimentar aquilo que ainda não sedimentou. Sim. Sim. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano do universo, o Senhor que é a majestade, que é a origem de todas as coisas. Aqui estamos, Pai, para lhe render louvor e glória. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos dá todo este conhecimento, nos ajuda a juntar as peças e, na verdade, quando nós estudamos desta forma, juntando todos os textos, nós conseguimos compreender o seu poder, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua justiça, a sua glória. Ó Pai, o Senhor tem poder para mudar a nossa mente. O Senhor diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor faça esse milagre em todos nós e que a sua glória brilhe através de nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem algum comentário a fazer? Não havendo, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Vamos ver se o Ronaldo tem algum testemunho aí, Belinha. É isso. Ô, irmãos. Então, é, eu tinha um slide, o som não, aliás, na hora que depois do louvor para me entrar, o computador travou e só voltou depois que eu passei a mensagem. Mas graças a Deus eu consegui, eu tinha esses textos que os irmãos compartilharam, eu tinha, mas eu queria que o pessoal visse, né? Mas foi tudo lido e depois eu acabei compartilhando no grupo. Mas deu certo. Agora foi, eu acho assim que. Peraí, rapidinho. Os irmãos tinham que ouvir, porque o pastor ele tinha me ligado ontem. Então, como ele já está desconfiado, ele vai ir me proibir, eu creio, né? Não sei, quando visse a escala. Então, eu quis passar a mensagem ontem mesmo, né? Mas só que tava cheio de visitas ontem, que é raro ter visitas na igreja. Assim, muitas visitas. Mas eu acho que, não sei, né? Eu acho que, no meu pensamento, eu acho que Deus queria que eles ouvissem a mensagem, né? Eu penso assim, não sei. Na verdade, assim, tinha cinco ou seis visitas, eu acho, né? Não é que tinha muito, é porque nossa igreja é pequenininha, é só um grupo, na verdade. Eu sei que uma irmã, a esposa do ancião, ela olhava assim, com o olho arregalado, assim, bom dia, meu irmão, com o olho assim arregalado, assim, não sei se você estava entendendo, se estava assustada, ela fala, que mensagem estranha será essa, entendeu? Mas aí, eu vou perguntar se eles entenderam, para alguns, porque o tempo foi corrido ontem. Oxalá que tenham entendido da forma certa. É, É, eu isso, isso, isso.
Eu acho essa surpresa, não é? Essa coisa, mas que mensagem estranha é essa? Deve ter sido um pouco o mesmo sentimento das pessoas quando Jesus veio começar a falar, não é? E em 1888 também, não é? Porque realmente o ser humano, ele está com a casa arrumada, não é? Mentalmente arrumada, e de repente vem alguém e começa a desarrumar tudo. É isso. E E aqui, recentemente, teve aquela questão das mensagens dos 10 dias de oração do Espírito Santo, né? Depois teve uma continuação também, depois teve tudo isso aí, né? Aí depois vem eu cá e falo que não existe esse Espírito Santo como um Deus, na verdade, né? Como um terceiro Deus, não existe. Aí o que que eu fiz, ó? Eu peguei o livro eu pedi para a irmã ler o livro, o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 1, e aí eu fiz a pergunta, na verdade, eu fiz a pergunta. Olha que interessante. Aí o irmão lá no fundo, ele falou assim, ele ficou no som tentando consertar, ele falou bem assim, perguntei, gente, você entendeu a leitura? Quantos deuses está falando aí? Quantas pessoas? Aí ele colocou 3. Aí uma criança respondeu assim, ó, 2. A criança falou assim, 2. Aí eu li novamente, mostra nós, tinha um cooperador, que eu não lembro do texto aqui na íntegra, no caso. Tinha um cooperador, tinha um tal e tal. Falei, gente, vocês viram aqui? Só tinha um com o pai, que era Jesus, na verdade. E a E aí eu mostrei criança é que esses disse textos, 2. a criança falou 2, entendeu? vai É ser uma. crucificado. Meu Deus. Olha, Ai, vocês querem saber melhor? se não nos tornarmos como crianças. Vocês E querem saber aí melhor? Aqui nós vamos ter. Fala. Desculpa, Ronaldo. eu peguei lá, tive que falar aquela questão também do início lá da igreja católica, só eles tinham lá a questão da Bíblia, e que foi mudado, e mostrei a questão do catecismo, eu falei, tive que ler, que eu não tive como mostrar no telão, li a questão do catecismo, e outros textos, as meditações que a irmã Belinha tinha postado, o irmão Adenis, né, e um irmão do outro grupo, ele me mandou um slide, eu até postei para vocês, com 71 páginas, aí começa a questão do Espírito Santo, começa da página 21. Aí os textos que o irmão dele tinha me dado também, tinha alguns ali, mas pena que eu não pude mostrar. Mas eu compartilhei aqui no grupo da igreja, na verdade. Irmão, eu tenho que ir, tá no meu tempo, na minha hora, Deus abençoe a todos, viu? Ok, Valeu, Ronaldo, obrigada. bom dia. Olá, Ronaldo, bom dia. Vocês querem saber melhor? Aqui na minha igreja nós íamos ter a Santa Ceia este sábado. Íamos. De repente recebemos uma mensagem no grupo a dizer que ia ser cancelada, porque nós tínhamos de ter uma reunião urgente de conselho de os membros, todos os membros da igreja, nenhum pode faltar. E que nós temos que resolver coisas muito sérias dentro da nossa igreja. Neste Não que vem, pode passar, não podemos fazer este sábado que vem. este sábado, já. Este sábado. Pronto, irmãos, vamos esperar o que é que vai sair dali, porque este sábado passado, anteontem, o Zé Almeida, que tu conheces pela linha, esteve a falar com o Paul Smith e com o Christian. Ou seja, um trinitariano a falar com 2 anti-trinitarianos. Não sei o que é que aquilo deu. Sei que estiveram horas ali, eu vim-me embora e eles continuaram lá. Não faço ideia o que é que aquilo deu. Ai, era tão bom Portanto, que o Zé Almeida ficasse balançado. amiga, é tão difícil. Ele é fariseu, é muito farisaico. Ele é união. Eu sei, Qualquer coisa que digam contra a união, ele defende. eu sei. Por isso, Olha, está entregue. O que pode não sei acontecer o que é é que ele dá. vocês serem arriscados, que é o mais certo. Porque eles já dizem que ele foi o que me confrontou. Foi ele que me veio ter comigo e disse: Tu fenômeno? Tu fenômeno? Eu sei que tu és anti-trentariana. E não sei o quê. E não sei o que mais. E nananã. E eu assim. Mas eu na altura não era. Meus irmãos, eu não era. Eu era trinitariana. Completamente convicta. E eu virei para ele e disse: onde é que tu foste buscar essa ideia? E porque eu sei com quem tu convives, quem é que tu andas, e tatatá, e tatatá. Eu disse: mas porque eu convivo com essas pessoas, eu tenho que ser igual a elas?
Ah, Não ele era sabe. Agora temos o disso, sistema da claro. PIDE, Sistema de Inteligência Adventista. Olha, tu sabes a melhor. Lá tu sabes que há a parte de baixo e a parte de cima. É da Sim. igreja, não é? Então, a parte de baixo, eu por acaso não vi o Zé, só vi a Olga, disse às vezes ele não vai, é raro, mas às vezes não vai. Então ela estava lá em cima, eu fui à casa bem lá de cima e fui ver se encontrava o Cileite, tinha uma coisa para lhe dar, uma mocinha. Estava ali ele sentado na parte de trás e as outras pessoas todas à frente a assistir à TV porque às vezes não há espaço lá em baixo e vêm cá acima a assistir à televisão, o está dado lá em baixo, está a ser dado lá em baixo. Então estava ele cá atrás, de braços cruzados, sentado, a ver o panorama todo, como é que aquilo corria, o que é que era ali feito. Uhum. Pronto. E é assim que estamos. Que horror. Sistema de Inteligência Adventista agora. Inteligência adventista. Irmãos, tenham um bom dia. Ok. E até